Olá, bom dia, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados, essa semana também. A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 27 de fevereiro, mais um mês aí tá acabando. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. Lula, Haddad, Prates e Rui Costa se reúnem para discutir sobre o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que termina amanhã. Vacinas bivalentes contra a Covid começam a ser aplicadas hoje em 18 capitais. Falando em coronavírus, o Departamento dos Estados Unidos avalia se pandemia surgiu de vazamento acidental em laboratório chinês. E mostramos também uma cena que tem se tornado tendência na China, de jovens streamers reunidos no meio da rua para fazer transmissões ao vivo em busca de dinheiro. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O governo federal se reúne hoje com a Petrobras para discutir os preços dos combustíveis. O encontro vai avaliar a volta da cobrança dos tributos federais no valor prevista para começar a partir de quarta-feira. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis. Também participam do encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Teve início em 2022 um projeto que limitou o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS de combustíveis, em até 17%. A cobrança varia conforme o estado. A desoneração dos combustíveis tinha validade até 31 de dezembro. Mas ao tomar posse no dia 1º de janeiro, Lula estendeu a medida até 28 de fevereiro. A prorrogação da medida provisória que barateia os combustíveis é definida pela ala política do governo. Já a equipe econômica se preocupa com o custo que a desoneração dos tributos federais traz para os cofres da União. Segundo cálculos, o impacto chegaria a 30 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, com a manutenção da medida, o que pode comprometer investimentos sociais futuros. Caso não se decida pela prorrogação, a partir da quarta-feira, os impostos federais voltam a incidir sobre os combustíveis. Isso deve fazer com que os preços da gasolina e do etanol subam. Segundo estimativas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina deve ficar 69 centavos mais cara por litro e o etanol 24 centavos mais caro. E o presidente Lula foi aconselhado por interlocutores no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional a indicar um economista pró-mercado para a direção do Banco Central. Com o fim do mandato do diretor Bruno Serra, nessa semana, a vaga será aberta. Como pode continuar no cargo até a indicação do seu sucessor, Serra avalia até mesmo participar da próxima reunião do Copom, que é o Comitê do Banco Central, que decide a taxa básica de juros, marcada para os dias 21 e 22 de março. Lula ainda não revelou aliados quem pretende indicar para a vaga. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social deve concluir nesta semana a estrutura do Bolsa Família. O novo formato do programa deve prever um valor adicional para crianças e jovens com até 18 anos. O novo Bolsa Família deve incluir, além do benefício extra de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, um valor adicional para famílias com crianças e jovens entre 7 e 18 anos. A estimativa é de que esse benefício extra possa variar entre R$ 20 e R$ 50 por membro familiar com essa faixa etária. Esses valores devem ser incorporados ao mínimo de R$ 600 por família. O desenho do novo programa está em processo de finalização pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Essa versão do Bolsa Família também prevê critérios mais rígidos para famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por uma única pessoa. O argumento é que entre os 21 milhões e 800 mil famílias que estão no programa, há quem precise de mais dinheiro. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento quer ampliar o valor do benefício para casas com mais membros. Para abrir espaço no orçamento do novo Bolsa Família, o governo faz um pente fino e intensifica a análise de cadastros que podem ser fraudulentos.
Segundo o ministro Wellington Dias, a previsão é de que 2,5 milhões de benefícios possam ser cortados. O número de mortes confirmadas pelo temporal que arrasou o litoral norte do estado de São Paulo há uma semana subiu para 65, sendo 64 vítimas na cidade de São Sebastião e uma em Ubatuba. Segundo a Agência Brasil, associações de moradores, bombeiros, a Polícia Civil e Militar decidem se encerram os trabalhos de resgate. Uma semana após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, bombeiros resgataram neste domingo a última pessoa dada como desaparecida. Associações de moradores, bombeiros, polícia civil e militar fazem um levantamento para ver se ainda há pessoas consideradas desaparecidas e assim decidir se encerram os trabalhos de resgate. Foram mais de 680 milímetros de chuva em um período de 24 horas no último fim de semana, mais que o dobro do esperado para todo o mês e o maior volume acumulado em um dia que se tem registro no país. Segundo um balanço oficial, mais de 2.400 pessoas seguem desalojadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu que o sistema de alerta à população por SMS não foi suficiente para evitar a tragédia e anunciou a instalação de sirenes em áreas de risco. A construção de casas para os desabrigados também foi confirmada. Segundo especialistas, eventos extremos como este são causados pela combinação dos efeitos da mudança climática com a urbanização desordenada. Cerca de 9,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco no Brasil, sujeitas a deslizamentos e inundações. E começa hoje a aplicação da vacina bivalente contra a Covid aqui no Brasil. O imunizante é uma atualização e protege, além da cepa original do coronavírus, das subvariantes Ômicron. Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos 2 doses da vacina contra a Covid vão receber a nova versão do imunizante primeiro. Nessa etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com o reforço da bivalente da Pfizer, que garante proteção contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes da Ômicron. A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e tem o objetivo de expandir a resposta imune específica à variante Ômicron e a melhorar a proteção da população. Os grupos prioritários que devem receber as doses são pessoas com mais de 60 anos, moradores de instituições de longa permanência, pessoas com deficiência, pacientes com baixa imunidade, como pessoas com câncer ou transplantados, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, gestantes e puérperas e os profissionais da saúde. A meta é vacinar 90% da população-alvo. O Ministério da Saúde afirma que, a partir do mês de março, o calendário de vacinação vai ser aberto para outros grupos. E olha só, além dos grupos prioritários, o Ministério também quer intensificar a campanha com a vacina monovalente para os maiores de 12 anos que estão com a imunização contra a Covid em atraso. A ideia é aumentar a cobertura vacinal nesses outros públicos. E veja a seguir, Departamento dos Estados Unidos avalia se pandemia surgiu do vazamento acidental em laboratório chinês. E mostramos também uma cena que tem se tornado tendência na China, de jovens streamers reunidos no meio da rua mesmo para fazer transmissões ao vivo em busca de dinheiro. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta, agora são 8h42 pelo horário de Brasília e voltamos a falar sobre coronavírus. Um relatório de inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmou que o vírus da Covid provavelmente surgiu a partir do vazamento de um laboratório na China. O país já havia contestado essa possibilidade. O FBI já havia concluído em 2021 que a pandemia provavelmente começou a partir de um vazamento de laboratório na China. Mas outras agências ainda julgam que o resultado foi de transmissão natural. A conclusão do novo documento apresentado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos foi considerado de baixa confiança, mas relevante, já que a agência supervisiona uma rede de laboratórios nacionais americanos que conduzem pesquisas biológicas avançadas.
A China já havia negado que o coronavírus tivesse surgido de um vazamento acidental e impôs, inclusive, limites nas investigações da Organização Mundial da Saúde. Desde que a doença surgiu em 2019 na região de Wuhan, na China, especialistas e autoridades seguem discutindo a sua origem. Inicialmente, a hipótese predominante era de que o vírus tivesse surgido naturalmente, passando de animais para humanos, como já ocorrido em outras pandemias. Mas com a falta de identificação de um animal hospedeiro, outras hipóteses foram surgindo. As novas alegações feitas pela agência norte-americana aumentam ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e a China, que já possuem uma relação abalada por discordâncias políticas. E um novo terremoto de magnitude 5,7 atingiu a Turquia nesta segunda-feira, deixando ao menos uma pessoa morta e causando desabamento de mais dezenas de prédios. O tremor acontece 3 semanas após o terremoto ter deixado mais de 50 mil mortos no país e no norte da Síria, no dia 6 de fevereiro. O epicentro do novo tremor aconteceu na região de Malatya, no leste, região também afetada pelo terremoto anterior. Apesar do novo tremor ter menor força que o do início do mês, o epicentro aconteceu em uma profundidade considerada pequena, entre 5 e 10 quilômetros, o que pode elevar os efeitos do terremoto. E o presidente russo Vladimir Putin acusou os países membros da OTAN de participarem da guerra ao doarem armas para a Ucrânia. Ele também afirmou que o Ocidente planejava dividir a Rússia. Vamos conferir o que ele disse. Isso é participação, sabe por quê? Porque não é cooperação técnica militar usual. Não é como se eles estivessem recebendo dinheiro em troca. Essas armas estão sendo transferidas unilateralmente, fazem parte, ainda que indiretamente, dos crimes cometidos pelo regime de Kiev. Putin acusou o Ocidente de querer destruir a Rússia durante uma entrevista a um canal de televisão, transmitida neste domingo. O presidente russo estava falando à margem de um concerto patriótico em Moscou na última quinta-feira, véspera do primeiro aniversário do início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Eles têm apenas um objetivo: quebrar a antiga União Soviética e sua parte principal, a Federação Russa. Só então eles podem nos aceitar na chamada família dos povos civilizados, mas apenas separados, cada parte separadamente. Com que finalidade? Para manipular essas partes e trazê-las sob seu controle. A Rússia acredita que a Ucrânia está planejando uma contraofensiva para expulsar as tropas de Moscou do seu território por meio de armas fornecidas por seus aliados ocidentais. E diante da possibilidade da China enviar armamentos à Rússia para uso na guerra, que é uma versão coletada pela inteligência americana, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, prometeu neste domingo que haveria custos reais para a China. E mais de 60 pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação na costa da Itália, na próxima região de Calábria. A embarcação transportava migrantes que tentavam entrar no país de maneira irregular. A guarda costeira relatou 80 resgates após o navio se chocar contra rochas a alguns metros da costa. Equipes de resgate disseram que a embarcação transportava mais de 120 pessoas. O Corpo de Bombeiros afirmou que eram mais de 200. A Itália é um dos principais destinos para os demandantes de asilo que viajam do norte da África para a Europa. De acordo com o Ministério do Interior, quase 14 mil migrantes entraram na Itália desde o início do ano, contra 5.200 no mesmo período do ano passado. O naufrágio acontece poucos dias após a aprovação de uma polêmica lei sobre o resgate de migrantes no mar. A legislação obriga os navios humanitários a fazer apenas um resgate por saída, o que, segundo críticos, aumenta o risco de mortes no Mediterrâneo Central, área considerada a travessia mais perigosa do mundo para os migrantes. A primeira-ministra Giorgia Meloni chegou ao poder em outubro com uma coalizão que prometeu a redução de entrada de migrantes no país. No Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou o episódio e pediu que sejam redobrados os esforços em cima do Pacto sobre as Migrações e Asilo e sobre o Plano de Ação para o Mediterrâneo Central. E a cápsula russa, que foi lançada para o resgate de 3 astronautas, chegou à Estação Espacial Internacional neste domingo. A previsão é de que a tripulação retorne para a Terra em setembro. A missão da MS-23 é trazer de volta em setembro o americano Frank Rubio e os russos Dmitry Petelin e Sergei Prokopiev. Os 3 chegaram à ISS a bordo da MS-22 e deveriam permanecer na estação espacial apenas por 6 meses, até o fim de março.
Mas a cápsula sofreu avarias em meados de dezembro, depois de ser atingida por um micrometeorito. A Roscosmos, a agência espacial russa, decidiu enviar a MS-23 para substituir a nave danificada, mas sem os 3 membros da tripulação que estavam previstos. Sem ninguém para substituí-los, Rubio, Petelin e Prokopiev vão passar quase um ano no espaço. A danificada MS-22 vai deixar a estação espacial sem passageiros no final de março para retornar à Terra. Há outros 4 astronautas na estação, que chegaram em outubro a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon. Eles devem receber a companhia na próxima semana de mais 2 americanos, um astronauta dos Emirados Árabes e um russo. Após alguns dias com as 2 equipes na ISS, os integrantes da missão anterior retornam à Terra. Jovens chineses se arrumam e sentam em frente a seus smartphones em uma ponte no meio da noite para transmitir ao vivo pela internet na esperança de obter recompensas financeiras dos seguidores. A reunião de streamers na cidade de Guilin, ao ar livre e de noite, gera uma cena, no mínimo, inusitada. As ruas da cidade chinesa de Guilin estão cheias todas as noites com streamers. São jovens com suas iluminações próprias e smartphones fazendo transmissões online pelo Douyin, versão chinesa do aplicativo TikTok. Todos competem por doações de dinheiro digital junto aos seus seguidores na plataforma. Em busca de mais atenção, muitos aderiram à tendência de transmissão das ruas, que ganhou força há um ano. Há muitas transmissões ao vivo em ambientes fechados, então isso torna a competição muito saturada e difícil. Como sou de aparência mediana e não tenho nenhuma habilidade, transmito do lado de fora para chamar a atenção de quem está passeando pelo aplicativo, para que eu possa ter espectadores mais casuais. Claro, se eu tivesse talento, eu gostaria de estar dentro de casa. Faz muito frio do lado de fora. Quando atinge 0 grau, é insuportável, fica muito frio. Alguns streamers, principalmente os especializados em recomendar comida ou cosméticos, viraram celebridades capazes de gerar milhões de dólares em receitas publicitárias. Mas os ganhos dos jovens instalados na ponte Guilin são muito mais modestos. Alguns acharam no streaming uma fonte de renda extra. Durante o dia tenho meu próprio emprego, mas como eu realmente gosto de cantar e dançar, pensei em fazer disso um trabalho paralelo, para que eu pudesse fazer as coisas que eu amo. Foi por isso que comecei a transmitir ao vivo. Alguns vendem produtos ou dão dicas e truques sobre a vida cotidiana. Outros cantam, dançam ou apenas conversam com os espectadores. Mas a atividade a céu aberto tem seus desafios. Algumas palavras ditas pelos pedestres são realmente hostis, e alguns olham para nós com certa discriminação. Eles perguntam coisas como: por que você não encontra um emprego normal? O que você está querendo? Por que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui no meio da noite? Por isso escolhemos um local longe dos moradores, para tentar não incomodar as pessoas e onde é mais seguro. Entre as queixas, alguns jovens confessam que se seus empregos lhe garantissem uma renda suficiente, provavelmente não estariam sentados à noite trabalhando no local. Um jeito de fazer o que gosta e ainda gerar uma renda extra. E agora você vai conhecer a história de uma bacharel em Direito que tem muito a contribuir com a sociedade, não só pelo conhecimento adquirido no curso, mas especialmente pela lição de vida que ela passa. Um filme da vida real, onde a protagonista começou de baixo, mas nunca se acomodou. A reportagem que a gente confere agora é da Maria Clara Leite. Lindiane Godoy, 38 anos, bacharel em Direito, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu entrei na universidade no segundo semestre de 2016, concluí a graduação agora em dezembro de 2022 e a colação de grau foi dia 9 de fevereiro. Hoje o currículo prova a qualificação de Lindiane para cargos na área do direito, mas nem sempre foi assim. Nesse histórico profissional, há empregos que nada se relacionam com o setor atualmente pretendido. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Trabalhei de babá, empregada doméstica. Com 16 eu comecei empacotadora no mercado. Depois trabalhei algum tempo de caixa. Com 18 eu trabalhei como frentista também. Agora passa um filme. Um filme da vida real, em que a protagonista ainda passa por outras profissões até chegar ao concurso público de uma empresa de limpeza urbana. Começou no cargo mais baixo, mas nunca se acomodou. E aí abri o concurso para coleta
que é a Gari, né? E a coleta era meio período, que era a minha vontade sempre de voltar a estudar, né? Mãe solo de um casal hoje com 17 e 7 anos de idade, Lindy, como gosta de ser chamada, teve de se desdobrar para sustentar os filhos e os estudos. Fiz o Enem, né? Eu era bolsista, eu tinha meia bolsa pelo Enem e meio ProUni. E esse 50% do ProUni, do FIES, perdão, claro que gerou um custo, né? E não só o custo da universidade, tinha transporte, alimentação, tive que abrir mão de muita coisa. Nós, mulheres, a gente é muito vaidosa, então, assim, comprar qualquer roupa, assim, eu fiquei 2 anos sem comprar nada. Mas valeu a pena. A guerreira quebrou barreiras e conseguiu realizar o sonho de infância: se formar em Direito. Quando recebeu o diploma, a Lindiane fez questão de demonstrar sua gratidão a todos aqueles que a apoiaram ao longo dessa trajetória. Foi aí que resolveu voltar ao ponto de partida e, num caminhão de lixo, fez um ensaio fotográfico de beca e canudo na mão. Para fazer a sessão de fotos, Lindy teve de pedir autorização à companhia de limpeza. Já faz 1 ano que ela saiu da empresa para atuar em outra área ainda fora do direito, mas já se prepara para prestar concurso para a Defensoria Pública. A companhia autorizou o book, mas com uma condição: postar o ensaio em sua página em uma rede social. Foi aí que a história da ex-Gari ganhou repercussão. Eu fico emocionada, eu fico muito emocionada com isso, porque a gente sabe quantas vidas, assim, às vezes tu muda com uma palavra, com um gesto, né? Então, meu Deus, eu me sinto assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter usado a minha história para poder motivar mais pessoas e alcançar tanta gente, que eu nem tenho ideia de quantas já foram, né? Além dos colegas de trabalho que se inspiram na ex-coletora de lixo, são milhares de outras pessoas que, pelas redes sociais e TV, agora também conhecem essa história e, com ela, ganham forças para lutar por seus sonhos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.